eu sou Juliana Duarte, advogada trabalhista, especializada no ramo de hotéis, restaurantes e bares similares há mais de 15 anos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o terceiro termo aditivo assinado agora no começo do mês, em 1º de janeiro, entre o Sintoresp, Sindresbar e Sindhotéis. Durante aqui a minha fala vocês vão me ver olhando para o meu computador ou olhando para as minhas anotações, para que todas as informações possam ser passadas da forma mais correta possível, e são muitos detalhes. Antes de mais nada, eu queria parabenizar as entidades sindicais, pela atuação e por conseguirem compreender esse momento tão difícil pelo qual passa o setor. O setor de bares e restaurantes, ele é um dos mais afetados no mundo pelo Covid, por essa pandemia. Então, essas normas coletivas novas, o 1º, o 2º e o 3º termo aditivo, eles representam o entendimento do setor e das entidades sindicais nessa empreitada de manutenção de empregos e manutenção também dessas empresas. A pandemia, como nós sabemos, causou um grande impacto. Estima-se que mais de 30% das empresas do setor encerraram ou vão encerrar as suas atividades, com milhares de postos de trabalho perdidos, milhares de desempregados. Então, acredito que com o empenho de todos, essa fase econômica e social, ela vai ser ultrapassada, mas empregados e empregadores precisam caminhar de mãos dadas, compreendendo esse momento pelo qual todos estamos passando. O governo federal, como já imaginávamos, não prorrogou o benefício emergencial, o que fez com que todas as empresas perguntassem: e agora, o que eu faço? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de quais são as opções das empresas, dos empregados, para os contadores, o que a empresa pode fazer diante desse quadro que existe aí a partir de 1º de janeiro. Qual é a melhor solução, qual é a melhor decisão para a empresa, para o empregado e para a sociedade? Agora, recentemente, na última sexta-feira, a cidade de São Paulo entrou na fase amarela, na fase laranja, com alguns dias de fase vermelha, o que certamente vai agravar ainda mais a situação de uma categoria que já estava com 60% de ocupação e que agora passa a 40% de ocupação nos horários normais e está proibida de funcionar a partir das 20 horas e às 6 da manhã e nos próximos 2 finais de semana. Portanto, gente, esse termo aditivo ele traz 6 novidades. Então vamos assim, ele traz a prorrogação da redução de jornada e de salário em até 25% e a suspensão dos contratos, que era o que já estava previsto lá no 1º e no 2º termo aditivo. O segundo ponto, que ele reitera as férias, a possibilidade de parcelamento das férias. O terceiro ponto é a garantia de emprego. Esse termo aditivo ele traz uma garantia de emprego para os empregados e também o parcelamento da rescisão. Esse termo aditivo ele traz a possibilidade de parcelamento das rescisões dos empregados em até 10 parcelas. Eu também vou falar um pouco mais a respeito. O termo aditivo prorroga os acordos coletivos e termos até 30 de junho de 2021. Cria a possibilidade de estipulação de acordos coletivos de PLR de uma forma mais simples, diante da impossibilidade de realização de algumas reuniões presenciais diante da pandemia. E no mais, ele traz a manutenção de toda a convenção coletiva 2019-2021. Inclusive não tivemos aumento de INPC, nenhum aumento das cláusulas econômicas, então, ou seja, o piso é aquele piso lá de 2019. Correto? Então eu vou começar falando da possibilidade da prorrogação e da implantação da redução de jornada e de salário em até 25%. Nesse caso, a empresa pode reduzir o salário e a jornada em até 25%. Nos horistas, a gente tem aqui um limite de um mínimo de 70 horas que tem que ser respeitados quando essa espécie de empregado tiver seu contrato reduzido ou suspenso. Esses empregados devem ser comunicados por escrito dessa redução e as condições contratuais dele estão mantidas. Ah, Juliana, eu não quero reduzir o contrato de trabalho, eu não tenho movimento, eu não tenho consumidores ou atividade para manter. O que eu posso fazer? Você também pode suspender
né, o contrato de trabalho dos seus empregados por esse período. Gente, lembrando que a redução e a suspensão do terceiro termo aditivo, ela traz a possibilidade de redução ou suspensão de 1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021. Na hipótese da manutenção, mantém-se o vínculo de emprego, mantém-se o plano de saúde odontológico ou eventuais benefícios concedidos aos empregados, como por exemplo uma cesta básica, e paga-se ao empregado um abono indenizatório, ou seja, uma verba que ela é totalmente indenizatória, de no mínimo o menor piso, de no mínimo 50% do menor piso aplicável à empresa. Então, por exemplo, se a sua empresa está enquadrada no piso 1, né? Ela tem os documentos, os acordos coletivos que colocam ela no piso 1 por conta da concessão de uma contrapartida, que é aquele piso lá de 1.230, ela vai pagar um abono indenizatório para esse empregado de R$615, tá? Esse abono indenizatório ele não integra a remuneração, ele não se incorpora ao contrato e ele também não é base de cálculo para qualquer encargo trabalhista e previdenciário, tá? Ou fiscal. Com relação ao horista, como é que ficaria o horista nesse caso? Você tem que respeitar um valor, né, mínimo de 50% do valor a hora aplicável à empresa e você vai calcular a média dos últimos 12 meses para ver qual o valor do abono indenizatório que você vai pagar para este empregado. Então, vamos só retomar um pouco aqui. Nessa convenção coletiva nós temos três pisos, né? O piso 1, o piso 2 e o piso normal. Então, se a sua empresa está enquadrada no piso 1, você vai pagar o abono indenizatório de no mínimo 50% do piso de 1.230 e assim acontece também com o piso 2 e o piso normal. Esse terceiro termo aditivo, ele reitera a manutenção das demais cláusulas da Convenção 2019-2021, então não houve nenhum aumento, né, nenhuma correção das cláusulas econômicas, como habitualmente acontece. No caso da suspensão, o empregado também é comunicado pela empresa, mas ele também pode... Deixa eu só falar uma coisa antes. Juliana, meu empregado ganha R$4.000 de salário e eu não gostaria de pagar só 615. Eu posso pagar mais do que 615? Pode, gente. O que você não pode é pagar menos do que 50% do piso aplicável à sua empresa, tá bom? Então, a empresa pode tomar essa decisão e comunicar ao empregado, que é isso que diz a convenção, mas o empregado também pode solicitar à empresa que seu contrato seja suspenso. Nesse caso, a empresa concorda e se ela não concordar, aí as partes devem sentar e buscar aí uma solução para essa rescisão contratual, que pode, inclusive, ser feita pelo mútuo acordo, né? Ou o empregado pede demissão, ou as partes fazem aquele mútuo acordo que foi introduzido, a forma de rescisão que foi introduzida na legislação trabalhista depois da reforma. Que eu também vou falar um pouquinho depois quando eu falar do parcelamento da rescisão. Qual é a novidade que esse termo aditivo traz? Nos termos aditivos anteriores, a redução e a suspensão não geravam, né? Entrava naquela controvérsia se teriam impactos nas férias e no 13º. Aliás, lá no blog tem um artigo meu sobre isso. E, gente, é importante dizer que isso é tudo até 31 de dezembro, porque com esse termo aditivo as coisas ficam diferentes. Todo mundo acompanhou no final do ano a divergência de entendimentos entre advogados, Ministério Público, Ministério do Trabalho, sobre a forma de cálculo desse 13º. Então, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho veio e disse que, independente da redução ou da suspensão, esse valor deveria ser pago integralmente, ou seja, a redução e a suspensão não impactariam o cálculo das férias do 13º. Então, para dirimir essa controvérsia na negociação, ficou determinado nesse termo aditivo que as empresas, se suspenderem ou reduzirem o contrato dos seus empregados no período de 1º de janeiro a 30 de junho, isso não vai prejudicar o cálculo das férias do 13º, correto? Então, embora, vamos imaginar que você suspendeu o empregado janeiro e fevereiro, esses meses vão sim ser computados lá na frente para calcular as férias do 13º. Outra pergunta que sempre me fazem: eu posso suspender um mês
15 dias, 2 meses? Eu posso suspender e depois decidir pela redução? Pode, gente. Tudo isso é bem maleável justamente pelo momento em que vivemos, tá? A segunda, não inovação, né, mas o segundo ponto importante desse terceiro termo aditivo é a possibilidade de parcelamento das férias. Esse eu acho um ponto muito importante, por quê? A primeira decisão que o empresário pode e deve tomar, né, segundo o meu ponto de vista, é a concessão das férias. Por quê? Porque essa concessão de férias dá tempo pra gente saber o que vai acontecer, porque a gente vive num momento de muita insegurança. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer semana que vem? Cada sexta-feira que o Dória aparece na televisão, a gente tem novidades, né? As coisas mudam, as regras de funcionamento também mudam. Então, conceder férias talvez seja a primeira boa decisão, né? Então você concede as férias, tem a possibilidade de parcelamento dessas férias. Se eventualmente no futuro você tiver que dispensar esse empregado, você vai poder abater essas férias das verbas rescisórias. Então as férias, elas são uma boa opção. Essas férias, o terceiro termo aditivo, ele ratifica as condições das férias do segundo termo aditivo. Então, a concessão dessas férias pode se dar de forma individual ou coletiva. O empregado ele tem que ser comunicado com 48 horas de antecedência, tá? Pelo menos. E no ato da concessão das férias, vamos imaginar, hoje você concede férias para o seu empregado. O que você vai pagar hoje? Hoje você vai pagar só o saldo de salário. Então, você paga o saldo de salário. E aí você pode parcelar essas férias em até 4 vezes. A primeira parcela das férias, você vai pagar 30 dias depois de hoje, tá? Ah, Juliana, eu quero parcelar em 3 vezes. Tudo bem, o máximo são 4 vezes, tá bom? Eu tenho empregados que não têm período aquisitivo. Bom, então a pergunta, né? O meu funcionário não tem período aquisitivo para concessão de férias. Posso conceder férias para esse empregado? Pode. Pode. Você antecipa a concessão dessas férias. E toda essa concessão de férias, gente, em eventual rescisão, ela pode sim ser compensada, tá bom? O terceiro ponto novo, né, desse terceiro termo aditivo é a garantia de emprego. Todo mundo sabe que a medida provisória, para cada mês de trabalho reduzido ou suspenso, ela trazia uma estabilidade, correto? E o primeiro e segundo termo aditivo não trazia essa estabilidade. Então, se você suspendeu ou reduziu o contrato dos seus empregados pela medida provisória até 31 de dezembro, certamente seus empregados têm estabilidade. Um mês de redução ou suspensão gerava um mês de estabilidade. Perfeito? Então, o que o termo aditivo ele traz de novo? Para cada redução ou suspensão de contrato que acontecer de janeiro de 2021, de 1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021, vai gerar uma estabilidade de 15 dias para cada mês, tá? Então, vamos imaginar que o seu funcionário teve o contrato suspenso em janeiro e fevereiro. Então, ele gera uma estabilidade para ele de 30 dias, tá? E assim sucessivamente. Essa estabilidade do terceiro termo aditivo, ela se soma à estabilidade eventual aqui do terceiro termo aditivo. Pela medida provisória, seria possível os empregados terem 8 meses de estabilidade. Então, 8 meses de estabilidade, mais eventual redução ou suspensão do terceiro termo aditivo. Nesse ponto, o terceiro termo aditivo traz um ponto positivo, que é o limite dessa estabilidade a 180 dias. Então, gente, se você somar todas as estabilidades da medida provisória de eventual redução ou suspensão do termo aditivo, o limite é de 180 dias. Vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam ver e compreender melhor. Se o meu empregado tinha 120 dias de estabilidade pela medida provisória e eu suspender esse meu empregado de janeiro a junho de 2021, esse empregado teria 210 dias de estabilidade, ou seja, de garantia provisória no emprego. Seriam 120 dias da MP, de janeiro a junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, 6 meses do terceiro termo aditivo agora em 2021, gerariam 3 meses de estabilidade.
Então, 3 meses de estabilidade de 90 dias, mais 120 dias, teremos 210 dias. O terceiro termo aditivo, o que ele faz? Ele limita esse período de estabilidade a 180 dias. Bom, e quando que essa estabilidade ela começa a contar, né? Ela começa a ser computada quando o trabalhador retorna das reduções ou das suspensões, seja da medida provisória ou seja da convenção coletiva. Ah, doutora, eu posso reduzir, limitar só a estabilidade da medida provisória aos 180 dias? Pode, gente, existe um risco, não vou mentir, mas pode. Uma boa interpretação poderia levar a esse entendimento, sim. Quem tem, né, funcionários empregados com menos de 180 dias de estabilidade, a situação não se altera, obviamente, né? Mas para quem tem mais, ajuda né, nessa redução aí, principalmente. Importante ressaltar que o primeiro e segundo termo aditivo não trouxeram estabilidade, só esse terceiro termo aditivo traz estabilidade para reduções e suspensões feitos entre 1º de janeiro de 2021 e 30 de junho de 2021, tá? O quarto item que eu gostaria de abordar é a possibilidade que esse termo aditivo traz do parcelamento da rescisão dos funcionários. Infelizmente, empresas, algumas, né, muitas empresas tiveram que dispensar seus empregados, muitas a contragosto, obviamente. Mas, e como pagar essa rescisão, né? Como pagar? Então, até agora, não existia uma possibilidade, não existe uma legislação que aborde isso. A lei diz que o empregador deve pagar as verbas rescisórias em 10 dias após a rescisão do contrato, sob pena de incidir na multa do artigo 477. A multa do artigo 477 é aquela que, se você paga as verbas rescisórias 10 dias após, você ultrapassa, você não paga em até 10 dias, você tem que pagar para o empregado um último salário a mais. Então, esse terceiro termo aditivo, ele traz a opção do parcelamento das verbas rescisórias, compreendendo esse momento em que vivemos, e afasta a aplicação da multa do 477, ou seja, o empresário vai poder parcelar as verbas rescisórias sem que incorra aí na multa do 477. Quais as hipóteses as hipóteses de parcelamento de rescisão? O empresário pode parcelar a rescisão caso a dispensa seja sem justa causa ou por mútuo acordo. Mútuo acordo é aquela forma de rescisão que foi introduzida pela reforma trabalhista, onde empresário e empregado não querem mais a continuidade do pacto laboral e optam por rescindi-lo. Nessa hipótese, a empresa vai pagar somente metade do aviso prévio. Ao invés de depositar 40% da multa do FGTS, ela vai depositar só 20%. E também, nesse passo, o empregado ele vai levantar 80% só dos valores que tiverem depositados na sua conta vinculada do FGTS e não vai sacar o seguro-desemprego. Perfeito? Então, se você vai dispensar o seu empregado sem justa causa ou por mútuo acordo, você tem a opção por esse termo aditivo de fazer o parcelamento dessas verbas rescisórias do pagamento em até 10 parcelas. Ah, eu quero pagar em 8, pague em 8, mas em até 10. E como isso acontece? No ato da dispensa, você vai entregar as guias para levantamento de seguro-desemprego e fundo de garantia, se for o caso, né? Se for na hipótese de mútuo acordo, só as guias do fundo de garantia. E a primeira parcela, gente, pode ser paga em até 30 dias. Vamos lá? Primeira parcela pode ser paga na data do término do contrato. O que significa dizer isso? Significa dizer que você vai projetar o aviso prévio. Então, você dispensou o empregado hoje, projetando o aviso prévio, a data de término do contrato será daqui a um mês. Então, você pode pagar a primeira dessas 10 parcelas daqui 30 dias. Ah, Juliana, eu quero pagar agora, pagar a primeira agora. Não tem problema, tá? Outra novidade desse termo aditivo é de que não tem, né, agora em junho não teremos o trintídio, que é aquela multa, né, de um salário para quem faz a dispensa dos empregados nos 30 dias que antecedem a data base. A data base dessa categoria é 1º de julho, então se a sua dispensa caísse ali de 1º de junho a 30 de junho,
você devia essa multa para o empregado. E esse ano essa multa está afastada, tá? Vamos lá. O quinto, só mais uma coisa. A multa dos 40% ou dos 20%, se for no caso de mútuo acordo, pode estar incluída no parcelamento. Então você pega o valor da rescisão, soma o valor do FGTS que você deveria depositar na Caixa, porque muitas vezes o empresário não tem o valor da multa do Fundo de Garantia. Essa é uma das razões pela qual os empresários, né, optam por dispensar empregados que tenham menos tempo de casa. Então, nesse termo aditivo, ele traz a opção do empresário somar a rescisão com a multa do Fundo de Garantia e parcelar e pagar diretamente para o empregado, tá? Existe uma discussão se a empresa conseguiria ou não gerar uma certidão negativa na Caixa Econômica Federal, mas isso, gente, lembrem-se, a multa, ela é do empregado, ela não é da Caixa Econômica. Então, administrativamente, isso pode ser resolvido lá na Caixa Econômica. Mas eu não quero, Juliana, correr risco com relação a isso. Se você não quer correr risco, então pague a rescisão em 10 parcelas, entregue no ato da dispensa as guias. A primeira parcela você pode pagar no término do contrato, ou seja, na data da projeção final do aviso prévio, né? Todo mundo sabe que o aviso prévio ele projeta para tudo. Então, nessa situação será a projeção do aviso. E aí, ou você inclui a multa dos 40% ou 20% no acordo, ou você deposita diretamente na Caixa Econômica Federal, tá bom? O quinto assunto que eu queria abordar é a prorrogação dos acordos coletivos e termos, né, de enquadramento, de gorjeta, de regulamento diferenciado. Então, se você celebrou um acordo coletivo ou um termo, né, que venceu após 20 de março de 2020, esse termo e esses acordos coletivos estão prorrogados até 30 de junho de 2021. Todos sabem que com a pandemia, com o fechamento, né, com a redução de circulação das pessoas, a realização de assembleias para acordos coletivos, de fato, ficou prejudicada. Então, essa prorrogação visa a manutenção destas condições nesses instrumentos jurídicos para todos os empregados. Aqui cabe uma pergunta. Juliana, eu tinha empregados estáveis por conta do termo ou do acordo coletivo de gorjeta, principalmente nas empresas que tinham mais de 60 empregados. Essa estabilidade continua? Continua, gente. Então, essa estabilidade ela é prorrogada, né, até 30 de junho de 2021. O sexto e último assunto é com relação aos acordos de PLR, de participação dos empregados nos lucros e resultados. Então, considerar-se-ão válidos os acordos de PLR celebrados entre uma comissão de empregados e a empresa, tá? Então, você pega uma comissão de empregados, celebram, fazem uma assembleia, uma reunião, tá? Para a instituição do PLR, e esse documento vai ser considerado válido e a empresa tem que encaminhar esse documento assinado por todos ao Sintoresp. O último, né? Na verdade, o ponto talvez mais importante é de que a Convenção 2019-2021 ela tá com todas as suas cláusulas ratificadas até 30 de junho de 2021. E, obviamente, que eventuais negociações não estão impedidas de acontecer, justamente porque a gente não sabe quais vão ser as próximas consequências, né, as próximas situações dessa pandemia. Esses eram os principais assuntos que eu queria abordar com vocês com relação ao terceiro termo aditivo. Me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Segue lá o canal no YouTube, o Instagram, que assim vocês ficam a par de futuras aulas e também informações sobre a atualização do Plano São Paulo e de como as empresas desse setor devem e podem atuar durante essa pandemia.